Mais um IBAM Podcast começando. E a nossa entrevistada é ela, uma mulher de Deus, guerreira, uma mulher que trabalha aí no encontro com Deus. Ela também vai falar um pouquinho o que é o encontro com Deus. Ela também vai falar um pouquinho da sua história antes de Cristo e depois que conheceu a Cristo. Ela trabalha aí na igreja com muito amor e zelo. Hoje a nossa entrevistada é ela, nossa querida. Olá, meu nome é Joyce. Aleluia. Sou casada, tenho 19 anos. Sou mãe de 2 filhos, né? O Luiz Otávio, de 12 anos, e a Helena, de 7. Sou casada com o Romério, né? Deus desde sempre me abençoou. A Mayra, né, falou algo aí de professora, sou professora, né? Tenho a formação de pedagoga. Trabalhei por 8 anos lecionando, né? Numa escola particular aqui na cidade, na educação infantil. E meu ciclo mudou há um tempo, né? Há 3 anos, com a pandemia, acabei mudando, né, de profissão. Não estou professora, eu sou, mas não estou lecionando, não estou em sala de aula. Amém. Veio a pandemia, muita gente teve que mudar, né, um pouco, né? Sim. Vamos falar sobre isso também. Deus abençoa, viu, minha linda? Obrigada por estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua história, porque eu sei que muitas vezes, muitas coisas acontecem nas nossas vidas como um testemunho de vida para alcançar outras pessoas. Muitas vezes a gente para e pensa assim, mas o meu testemunho não tem nada que vai agregar na vida do outro. E a gente peca nisso, porque não existe nada que não agregue na vida do outro. Verdade. Né? Então, assim, vamos começar a nossa entrevista perguntando quem era a Joyce antes de conhecer a Cristo. Quem era a Joyce? Conta para nós um pouquinho da sua história. Quem era a Joyce antes de conhecer Cristo? Olha, eu sempre falo, né, que o Senhor, eu sempre vi um zelo muito grande de Deus para a minha pessoa. Eu brinco que eu sou como o apóstolo João, né? Eu sou amada por Senhor, porque se eu for ver as amizades que eu tinha na cidade, né, de onde eu vim, o caminho que elas foram e o caminho que eu estou hoje, o Senhor sempre apareceu em minha vida através das pessoas, né? Eu nasci num lar de pais desviados, estava fora da presença do Senhor, mas todos os lugares que eu morava, por meu pai ser caminhoneiro, a gente mudava muito, o Senhor sempre encaminhava pessoas, né, para estar me levando para a igreja. Então, eu desde pequena, né, a irmã Hilda, esposa do pastor Alan lá de Martim Campos, olha, pra você eu falo ver. que ela é minha discipuladora. Que isso? Ela não importava que eu era criança, uma criança custosa, ligada, e ela sempre me levava para os retiros, para a igreja. Eu mudei para Paraupeba com 9 anos de idade lá, eu fui olhar uma criança, né, a Jéssica. 9 anos? 9 anos, eu já trabalhava, né? Olha. E a Solange, que é a mãe dela, participava da igreja também, Batista, eu Shaddai, lá em Paraupeba, me levava para a igreja. Até quando ela não ia, eu ia. Então, assim, eu sempre vejo o zelo do Senhor com a minha pessoa. É lógico que tem pouco tempo que eu me converti, porque a gente estar na igreja, frequentar a igreja é uma coisa, mas a gente deixar o Espírito Santo transformar a vida da gente é totalmente diferente, porque antes eu era uma crente convencida e não convertida. Então, quer dizer que você, desde novo, você já conhecia o Evangelho. Sim, sim. Né? Porque por mais que seus pais eram desviados, Sim. então foi ali introduzido na família o Evangelho. Sim. Mas é igual você falou, você, igual eu falo, muitas vezes as pessoas simpatizante do Evangelho. Né? Então, assim, e aquela fase de adolescência, você se viu aquela fase? Porque eu creio que a maioria é um pouco rebelde. Sim, fui muito. Era? Sim. Eu falo que todo mundo tem um ponto fraco. Verdade. Né? E meu ponto fraco era a música mundana e a dança. Eu adorava dançar, sabia todas as coreografias, né? E assim, eu tentava me firmar na igreja e de repente eu estava fazendo aquilo e eu ficava com vergonha de Deus, de orar, né? De conversar com Ele, porque eu tinha, né? Para mim eu estava fazendo algo errado. E realmente estava, eu ia em festas, né? Nunca fui uma adolescente dar muito trabalho para os meus pais. Né? No entanto, eu comecei a namorar com 16 anos, foi meu primeiro namorado, né? O Romério, já casei. Olha, casou nova então. Casei nova. Mas a dança foi algo assim que me tirava da presença. E um dia eu fiz o meu encontro com Deus, né? Com 14 anos de idade. E lá o Senhor, Ele se revelou a mim nessa questão e Ele falou que Ele ia me fortalecer. No entanto, hoje eu não dou conta de dançar.
né? Eu não tenho essa facilidade que eu tinha antes, porque realmente quando o Senhor ele começa a uma obra, ele é fiel para cumprir. Então hoje eu não tenho mais essa vontade, sabe? Mas era algo que me tirava. Então, no caso aí você, porque aí vem aqui, antes a Joyce antes de Cristo, e a Joyce depois que conheceu a Cristo, então você se aprofundou mais nas coisas de Deus com 14 anos. Com 14, mas mesmo assim, Maia... Você fez um encontro com Deus. Isso, mas mesmo assim, eu era uma pessoa muito explosiva, sabe? Eu era tipo assim, bateu, levou, sabe? Então, sei como é que é. Então eu achava, olha, eu sou crente, mas eu não sou besta. E eu achava bonito isso, sabe? Eu fazia barraco, às vezes em hospital, às vezes demorava me atender ali, ou tinha qualquer coisa, eu já, tipo, rodava baiana e achava bonito, né? E depois do pequeno grupo, há 11 anos que ele chegou em minha vida, né, o pequeno grupo aí na igreja, a palavra vem me confrontando e eu deixei o Espírito Santo, né, me moldar. Eu tive uma transformação muito grande nesse ponto, porque o fruto do Espírito Santo, ele foi sendo produzido em mim, sabe? Me dando domínio próprio, mansidão. E hoje, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, você passa uma paz, você é tão isso. Aí eu pensei, não eu. Porque é Deus mesmo. Se for ver quem era a Joyce, e eu achava bonito. Ser barraqueira, correr, xingar, brigar com as pessoas, ser sem educação, sabe? Porque eu falo, não, eu sou franca, mas eu não era franca. Eu não importava de magoar as pessoas, eu era muito sem educação. Eu creio que a gente confunde um pouco. Eu também sou muito assim, sabe assim, eu tô pedindo Deus muito assim, para estar me moldando. Uhum. Eu sou ainda daquela que, tipo assim, falou o que quer, ouve o que não quer. Porque o povo muitas vezes acha que a pessoa é crente e tem que engolir tudo. Eu acho assim, nós temos que evitar. Sim, sim. Pedir Deus todos os dias mansidão e domínio próprio para a gente enfrentar, né? Porque igual você viu, você era e Deus foi te mostrando e você foi trabalhando nessa área, pedindo Deus para trabalhar nessa área. Eu falo que eu tenho que lutar todos os dias. Tipo assim, eu não sei se eu acho bonito não, mas assim, eu sou daquela. Mas eu vantagem. Eu acho feio, porque você tem um pecado, você sabe que tem coisas que afastam as pessoas, às vezes você não dá um testemunho, né? Fala assim, mas você é crente, Joyce? Quantas vezes eu escutei isso, sabe? Aí eu falo, mas sou! Aí depois que quando o Espírito Santo foi me mostrando quem eu era, quem era a Joyce mesmo, por mais que eu conhecia Jesus, eu não deixei a pessoa do Espírito Santo que habita em mim me transformar. Porque a palavra de Deus fala assim que o Espírito ele não é nos dado por medida, ele não é pouco a pouco, ele é nos dado por inteiro. Só que o que nos transforma é eu me doar por inteiro. E às vezes a gente doa só algumas partes da gente, sabe? Então é muito mais do que o Espírito tem de mim do que eu tenho do Espírito. Porque o Espírito, a gente tem ele todo, mas o que ele tem de mim? Então eu comecei a deixar o Espírito Santo me transformar, sabe? Então assim, eu não sou perfeita. Uhum. Sabe, mas quem eu era, o meu marido pode falar isso, eu já cheguei a jogar uma planta no Romero quando nós casamos, não era para mim estar casada, porque no primeiro ano de casamento eu peguei minhas malas por 3 vezes para ir embora, então assim, eu apelava com tudo, sabe, então assim, eu era muito imatura, eu não via, não via coisa boa nas coisas, sabe, muitas das vezes, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. Desde criança, muito alegre. Eu tenho essa característica. Eu posso estar passando por o que for que eu tô alegre, sabe? Mas, assim, eu era muito, muito agressiva. Eu falo agressiva com palavras, muitas das vezes até com atitudes de ir ali bater, né? Depois, com 15 anos, depois da aula eu caçava briga, eu batia, e já em pessoas, sabe? Mas você não acha, né? Porque você já falou que tem o TDAH. Sim, sim. Porque muito dos seus comportamentos aí é muito parecido com os meus. Sim, sim. Então, assim, mas eu ficava assim, gente, mas por que eu sou assim? Aquela pessoa muito assim, agressiva, não falar, não tinha paciência. Tipo assim, eu sempre fui muito alegre. Quem faz, nossa, a Mari só vive rindo. Mas quem pegava muitas vezes o meu outro lado, agressivo, eu era, acho que os dois ao extremo. Uhum. Na mesma hora que eu era alegre, mas quando era para mim ser explosiva, eu era demais. Mas eu fui entender que eu tenho o TDAH, foi na minha faculdade de pedagogia. Porque antigamente não sabia, tinha, não tinha esse ou diagnóstico. você era burra,
ou você era custosa, você ganhava um couro todos os dias, que era o meu caso, viu, gente? Eu apanhava muito. Minha mãe gostava muito de me bater. Tá vendo aí, irmã? Já liberou perdão, né, já? Não. Eu sou assim, graças à minha mãe, né? Eu falo que minha mãe sempre foi minha melhor amiga. Eu amo muito a minha mãe. E assim, porque é lógico, porque eu tenho uma filha com TDAH. Né, eu fiz diagnóstico dela, né, há 2 anos atrás e a gente sabe que não é fácil lidar com a criança que tem, né, e então antigamente as pessoas não tinham esse entendimento que é o TDAH, não está na gente esse pensamento acelerado, essa agressividade, esse mau humor muitas das vezes, por mais que você é alegre, mas qualquer coisa te irrita. Porque você quer que as pessoas sejam aceleradas como você. Você quer que as pessoas desenvolvam as coisas como você. Às vezes a gente não tem paciência de escutar. Né? A pessoa está contando um caso ali, você está longe. Então, assim, eu fui descobrir na minha faculdade. Só que aí eu não fui para um médico, sabe? Eu comecei a colocar rotinas, porque tem graus, né, de TDAH. Verdade. Então, nem assim, todo mundo é igual, né? Eu não precisei de medicamento. E eu acho que eu não preciso, que hoje eu consigo ler, né, livros, coisas que eu não conseguia, eu consigo, né, ter meu devocional. É lógico que tem coisas que eu tenho que ter um esforço maior, porque aquilo não me traz prazer. Então, assim, se eu quero concluir, é um esforço assim, muito grande. Porque quando que traz prazer, a gente faz sem ver. Mas quando não traz, realmente, assim, é um sacrifício. Porque igual igual eu sempre falo, tem pessoas, gente, porque antigamente era custoso, era bagunceiro, esse era o nome. Você é burra, você não presta atenção. Então, assim, hoje em dia, depois que eu tive o diagnóstico, eu passei a me entender muito dos meus comportamentos. Igual eu dou exemplo, se fosse antes, eu não estaria aqui te entrevistando, porque eu não tinha uma linha de raciocínio. Como a mente é muito acelerada, então a gente pensa e fala muito, você não parou para analisar. Então, o que eu falo? Muitas vezes as pessoas estão em casa sofrendo com um filho, aí a forma o menino é custoso e corta no couro. Ou então faz uma comparação. Você que percebeu que o seu filho está dando sinais, né? O que eu sempre falo, Joyce. Se você está em casa, percebeu que o seu filho está dando sinais, porque o TDAH, ele já mostra desde na infância, na escola. Sim. Os comportamentos. Porque senão, Joyce, começa aquela comparação. Se tem 2 filhos, aí um tem, o outro não. Aí começa. Ah, mas você é burro. Olha palavras. Você não presta atenção. Aí, sua irmã. Assim foi comigo, né? Eu, quando criança, a minha irmã é muito centrada. Nós duas somos opostos uma da outra. Certo. Né? Ela é muito centrada, toda a vida, assim, muito estudiosa. Né? E eu, assim, nunca gostei de estudar. Né, eu tinha uma dificuldade muito grande. Então, a comparação acaba machucando a gente. Né? E a gente cresce com aquela coisa, olha, ela é melhor do que eu. Ela é isso. Então, assim, com 14 anos, eu tentei até tirar minha própria vida, né? Tomando alguns remédios lá. E foi onde que eu também abri o meu coração para minha mãe. Porque minha mãe e meu pai sempre foram maravilhosos comigo. Só que, às vezes, os pais fazem algumas coisas ou comparam sem a intenção de machucar. Mas, às vezes, até para colocar a pessoa para cima. Olha, esforça, tenta, olha, vocês duas é do mesmo sangue. Você entende? Só que hoje a gente entende que a comparação nunca é bom para ninguém, em nenhum nível. Não. Quanto mais a criança que está em formação, sabe? Porque ela cresce com aquilo. Ou, às vezes, com a birra da pessoa que ela foi comparada, sabe? Ou com um complexo muito grande de inferioridade, que ela não vê o lado bom dela, ela vê só o ruim. Porque é os ruins que são destacados. Então, a gente também na escola, eu como, né, professora da alfabetização, que eu fui por 8 anos, a gente sempre chamava os pais, que os pais têm uma dificuldade muito grande em entender que o seu filho, ele tem uma necessidade especial, um olhar diferente. Porque nós, como pais, você está com as 2 pequenas aí, né, são totalmente diferentes uma da outra. E você quer que suas filhas sejam, né, as mais inteligentes, as mais bonitas. A gente gosta que as pessoas elogiam, a gente não quer que alguém fale, olha, Joyce, a Helena está dando trabalho na escola, a Helena isso, a Helena aquilo. Então, às vezes, eu vou armada e eu não aceito, porque eu quero que o meu filho seja, né, bom em tudo. Só que quando os pais não têm essa ideia, eles não procuram um diagnóstico e nem um tratamento rápido. Sabe? Igual foi o meu caso, porque não foi a professora quem me chamou. Como eu estava na sala de aula, eu vi a dificuldade da Helena nos deveres de casa. E eu falei, opa, a Helena é eu quando eu era criança, só que a Helena ainda é pior, sabe? A dificuldade dela é muito grande. Aí eu levei ela no núcleo de aprendizado aqui, onde fez vários testes com ela durante 3 meses e onde colocou, né, o TDAH.
a desatenção, porque tudo que requer um raciocínio muito rápido dela, ou o esforço dela, ela chega a chorar. Sabe? A leitura, ela tem uma dificuldade muito grande em leitura, confundir as letras. Então, assim, só que hoje eu já não cobro dela, porque ela não é o Luiz Otávio. Ela é Helena, do jeitinho dela, ela é muito falante, ela é inteligentíssima, sabe? Uma menina comunicativa, amorosa. E o Luiz é do jeitinho dele, calado, centrado, observador. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes. O Senhor nos fez assim, cada um de um modo personalizado, né? Cada um é de um jeitinho. Aí você para pensar, porque olha só para você ver, por isso que eu falo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sim. Então, tudo na vida você tem que, hoje em dia temos a rede social. Estamos aqui falando, nem aprofundarmos tanto no TDAH. Estamos aqui falando, porque eu creio que vai abençoar outras famílias. Já chegou caso de mãe mandar mensagem para mim e dizer assim, eu não sei o que eu faço com meu filho. Às vezes, porque não tem só o TDAH, né? Tem dislexia, né? Tem os distúrbios de entrada, distúrbios de saída. Ele então, sempre vem com alguma outra coisa. Isso, não é só a questão, a professora não, igual eu sou professora, a gente não dá diagnóstico. Sabe? A gente encaminha, os professores encaminham. Então, o primeiro passo, eu acho que a gente, como pai, mãe, observou. Vai à escola. Como que é meu filho aqui? Porque, às vezes, os filhos também chamam a atenção dos pais. Sabe? Porque, hoje em dia, os pais estão muito ausentes. Verdade. Então, às vezes, o menino é custoso, é isso para chamar a atenção. Ele não tem problema. Sabe? Então, o pai tem que fazer essa análise, vai na escola, pergunta à professora, coordenação, olha, como que é meu filho aqui? Se realmente lá estiver dando trabalho, procura um especialista, não custa nada, sabe? Porque quando que é tratado cedo, chega na adolescência, o menino deslancha, não precisa de medicamento, né? Então, assim, igual a Helena está medicada agora. Mas o médico já falou, olha, se ela conseguir concentrar, chega na adolescência, ela nem vai precisar mais. É igual ele falou, você tem que criar hábitos. Isso. Porque, igual eu tô te falando, eu mesmo, hoje eu estou aqui te entrevistando, porque, claro, que Deus permitiu que eu descobrisse. Hoje eu sou medicada, então eu vi que o remédio, para mim, me trouxe muito benefícios. Muito benefícios. Então eu sou muito agradecida a Deus. E é o que eu quero passar para as pessoas. Então, assim, parece que é como a gente aceita Jesus. Sabe assim, é tipo assim, eu aceitei Jesus, eu quero falar para as pessoas o tanto que Jesus é lindo, é maravilhoso, é perfeito. Para trazer um refrigério, né, para as pessoas. Isso, é igual quando eu descobri o TDAH. As boas novas. Veio a medicação, eu me entendi, eu vi que muitos dos meus comportamentos não era porque eu queria. Então me trouxe tipo uma libertação. É o que eu quero que você esteja aí em casa vendo esse podcast, que vocês possam entender que tudo tem solução. Claro que a gente, e o TDAH, se a gente não tomar cuidado, a gente é fácil de entrar numa depressão, tentar suicídio, porque vocês imaginam a mente louca. Então acho que as pessoas, os pais, têm que parar, tiram um tempo para olhar o seu filho, para cuidar dele, porque a gente grita. Eu gritava, mas o povo de antigamente não tinha essa noção. E hoje já tem, né, Joyce? Sim, esclarecimentos. E Joyce, quando você... Tem muitos anos que você está aqui na IBAN? Vamos agora. Aqui no Pastor Renato, está com 13 anos, tem 13 anos, né? Que eu conheço, né, você e o Pastor Renato. Foi um dia que um dos seus meninos aí, eu já conheci, né? Engoliu uma moeda, nós vimos vocês... o Christian. No Uber, eles eram pequenininhos, mas eu conheço desde a sede, né? Pastor Renato, você. Mas aqui na IBAN, né, na Igreja Batista das Nações, tem 13 anos, né? Você que está nós aqui estamos na aqui, E bem participativos, né, Sim, Joyce? graças a Deus, desde sempre. Você trabalha muito também no encontro, né, Joyce? O que é? Fala para nós um pouquinho sobre o que é um encontro com Deus. Né? Você já trabalha aí, já está na frente, já tem bastante tempo que você vira e mexe, está aí no encontro com Deus, né? Isso. Assim, sempre a gente é convidada, né? A estar participando, tá na intercessão, tá no correio, né? Tá aí ministrando no encontro. Mas agora nesse mês, né? Agora no finalzinho de setembro, nós tivemos onde o pastor e a Jussara me colocaram um desafio de estar liderando o encontro. Porque a Jussara ia ter a netinha dela, e ela sempre está, né? Ela é a coordenadora da área azul. E ela falou, olha, ela gosta de chamar a gente de nega. Ela falou, olha, nega, eu quero que você esteja na direção do próximo encontro, porque a minha netinha vai nascer, eu não sei como vai ser. E eu quero dar uma atenção especial. E assim, né, foi colocado.
eu sempre falo, Mayra, porque quando que a gente entende a obra do Senhor em nossas vidas, a gente não nega as coisas, sabe? Então, assim, foi um desafio grande em minha vida, né? O primeiro desafio aí foi pedir ao Senhor para nos mostrar pessoas para estar trabalhando, porque a IBAN é muito grande, né? Tem muitas pessoas capacitadas aí para fazer a obra e muitas pessoas que querem, que fazem com zelo, com amor. Então, assim, para a gente escolher é muito complicado, porque a gente fica assim, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Mas eu tenho certeza que as que foram escolhidas que era para estar ali naquele momento. E o encontro, eu falo que o encontro ele já acontece, já tem 23 anos. Né, que eu fui no segundo encontro que teve da igreja batista. Né, era até junto, homem com mulheres, era o pessoal de Belo Horizonte que vinha fazendo. Então, assim, o encontro com Deus, ele, há anos, é um retiro espiritual que transforma a vida das pessoas. Assim como transformou a minha quando eu tinha 14 anos de idade. Coisas que eu fui curada ali no encontro, coisas porque eu falo assim, gente, se você receber uma cura interior, alguma coisa, abandona alguma coisa assim, você não precisa mais de voltar naquilo que você foi curada, sabe? Então tem gente que às vezes é curado ali, mas eles mesmos querem abrir a ferida de volta e vai ali de novo na cura interior pelo mesmo motivo. Então assim, o encontro é um retiro espiritual, onde transforma a vida de todos e principalmente se a pessoa vai ali com o coração aberto e fala, Senhor, eu quero ser transformado. Sabe, eu quero realmente ter um encontro com o Senhor. Porque a gente vê na palavra de Deus, quando as pessoas realmente ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor, a vida dela é transformada. Eu pela manhã hoje eu estava lendo em Samuel, quando Saul ele é ungido rei e automaticamente Samuel fala com ele, né, que ele seria transformado, o coração dele seria transformado. E realmente na hora ali foi mais rápido do que ele imaginava. Ele foi transformado. Só porque Saul ele preocupou muito mais com o reinado do que com a presença de Deus, ele se perdeu ao longo do caminho. E a gente vê ao contrário de Davi. Davi, ele sempre pediu ao Senhor, Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Porque o Senhor, ele transforma o nosso coração. Mas a gente precisa manter aquilo, sabe? A gente precisa manter a chama, sabe? Sempre tirar cinzas, colocar lenha ali para o Senhor mandar fogo. Porque senão a gente se perde. Então o encontro, ele é transformador. Mas a pessoa tem que entender, olha, o encontro eu tenho uma vez com Deus. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma e tomar posse daquilo. Sabe, pedir todos os dias ao Senhor, Senhor, que aquela chama nunca se apague, sabe? Se está apagando, está faltando lenha. Tira a cinza, coloca lenha, porque o fogo o Senhor já manda. Então a lenha cabe a nós colocar, sabe? Então assim, foi um desafio muito grande, eu vi 80 mulheres ali. Que bênção! Foram 80, foi assim algo surreal, que eu fiquei assim, eu fiquei encantada. O Senhor, por isso que eu ainda brinco, as pessoas às vezes podem achar ruim comigo o jeito que eu falo, mas eu falo assim, gente, eu me sinto tão amada pelo Senhor, sabe? Como apóstolo João mesmo, que eu vi o cuidado dele em tudo, na busca das meninas, nós que fomos trabalhar, né? Desde a primeira reunião nossa, a entrega de todas ali no monte, a gente vendo, né? Nós vemos o agir do Espírito Santo nas reuniões, nós vemos o Espírito Santo agindo ali em cada ministração que foi pregada ali, sabe? Cada pessoa que foi escolhida e o Senhor trabalhando de uma maneira assim, personalizada, sobrenatural na vida delas. Teve uma hora lá assim, o Ailon estava até lá com a gente, né? Faltou água num banheiro lá, não saía. Olha pra você ver. E eu tô assim, gente, aí o Espírito Santo, né, me fala, porque eu ouço que ele é uma pessoa e eu ouço ele. E falou assim, olha, esse ar nos canos. E eu subi. É intimidade, né, amiga? Eu subi, liguei as torneiras todas, liguei o chuveiro todo, de repente, começou a cair água. Foi obrigada, Espírito Santo. Aí as mulheres já tomaram banho tranquilo. Então, assim, são coisas, são vivências que a gente tem. Quando que a gente tem intimidade, a gente sente esse amor, esse cuidado. Porque é tão bom a gente saber que o Senhor nos ama e Ele cuida dos detalhes. E eu vi isso em todos, sabe? Questão de horário, cronograma, a comida, as mulheres que foram trabalhar, as mulheres que foram fazer, sabe? Acabaram de comer, de tomar um café, já estava lá no auditório. Então, assim, são experiências maravilhosas e eu creio que muitas aqui da IBAN, porque o pastor, a igreja, ela tem, né, os valores aí que treinar todo mundo engajado na obra. O pastor fez um vídeo agora, você viu, né, falando. Vi. Multiplica tudo. Nós estamos falando isso, né, nos cultos, sobre os valores. Né? A gente tem que multiplicar tudo, treinar todos, né, incentivar todos, né, influenciar. Então, assim, a igreja, ela veio, foi para transformar o mundo.
sabe? Então, assim, a gente tem que fazer a diferença. E nós, da igreja, nós temos que nos abraçar e entender que não existe ninguém melhor do que o outro. Nós somos um quebra-cabeça. Se falta uma peça, o quebra-cabeça não é completo, né? Então, assim, a gente tem que entender, olha, se faltou uma ali, com o seu dom, vai faltar algo, sabe? Então, assim, não tem ninguém igual. Não adianta eu falar, ah, a Mayra é isso, a Joyce é aquilo, né? Você tem o seu jeito e com o seu jeito você ganha as pessoas, você alcança. Eu, com o meu jeito, eu alcanço, sabe? Então, assim, a gente tem que ser unida, a igreja. Eu creio que todas nós temos a nossa essência. Sim. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim, olha, eu acho que, dá um exemplo. Se a Mayra, eu sou boa na rede social, eu gosto disso. Então, eu tenho que me empenhar naquilo que eu gosto. Vamos dizer que a Joyce não gosta de rede social. Eu adoro postar fotos, gente, mas gravar... Mas você tá entendendo? Então, mas a Joyce, ela é ótima para estar ali trabalhando no encontro. A Joyce é ótima para estar liderando, chamando o povo para frente. Mas a Mayra já não é. Então eu vou ter que fazer aquilo que muitas vezes eu não consigo e vou deixar isso que eu gosto. Então eu acho assim, se nós começarmos a usar cada um no que ama, então seja melhor, porque ninguém é igual. Nosso DNA não é igual. Incentivar, nossa né, Mayra? digital não é igual. E apoiar, que eu falo assim, igual, eu gosto sempre de assistir os seus podcasts. Amém. Né? Eu não tinha assistido do Adilson, então ontem à noite eu assisti. E eu sempre assisto, né? Eu não sabia que eu ia fazer um podcast. Então, mas eu é convidada. Eu sempre assisti, eu gosto, porque, tipo, eventos na cidade ou fora da cidade que é cristão, eu gosto de estar. Olha pra você ver, eu já não... Eu gosto, sabe por quê? Porque eu falo assim, as pessoas quase não fazem nada pros crentes, né? Então, quando faz e as pessoas não vão dar um gato pingado ali, vamos dizer assim, eles não vão fazer mais. Aí eu escrevo, não tem nada, não tem nada. Então, sempre quando tem e dá pra eu ir, eu gosto de estar ali apoiando, sabe? Porque eu acho que a gente tem que abraçar mesmo, sabe? Se tem um projeto ali, se você tá aí com o Instagram transbordando o amor, né, de Cristo, a gente tem que tentar, né, divulgar. Se eu não consigo, né, eu divulgo quem consegue. Se, igual você, eu vejo no seu Instagram, você sempre posta de questão das pessoas aqui da igreja, quem faz uma sobrancelha, quem faz uma coisa, divulgando o trabalho, divulgando o pequeno grupo, sabe? Então, assim, a igreja, quando ela é unida, ela cresce. Igual também estou divulgando muito aí o IBAN Restauração. Sim. Nossa, eu vi no dia do congresso aí, eu fiquei encantada. Sabe, assim... Então, assim, esse é o meu intuito. Eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero, não estou ali para aparecer. Eu creio que, tipo assim, olha, as pessoas que estão ali me vendo, querendo ou não, fica ali um pouco registrado. Então, se eu consigo, querendo ou não, de uma forma, entrar no lares das pessoas, falar do amor de Deus através da rede social, não que eu não possa estar em qualquer lugar e falar, mas eu creio que a rede social é uma ferramenta e tanto para o cristão. Sim. Aí entra aquele preconceito, ai, mas eu estou perdendo tempo. Não está perdendo tempo. Hoje em dia as pessoas estão dirigindo com o celular na mão. Verdade. A pessoa entra para o banheiro com o celular na mão. A pessoa faz tudo com o celular na mão. Então aqui é uma ótima ferramenta, nem que seja que não veja, mas uma hora, mas eu vi que o fulano falou, peraí, deixa eu voltar. Por mais que não viu na hora, mas depois vê. Então, assim, eu creio que toda ferramenta para falar do evangelho é válida. Sim, é válida. Certeza. Então, assim, é muito interessante que quando Deus falou comigo, Ele falou comigo assim, ó, não preocupa nem com curtida, nem com comentário, só faça. E a gente não perde por ser obediente. Com certeza. Então, assim... E o Senhor, Ele muda, né? Ele muda... tem hora que Ele pede a gente uma coisa, sabe? E Ele muda. Não é porque Deus ele é imutável. Muda, que eu falo assim, muda as estratégias com a gente, sabe? Porque eu falo assim, quando que eles derrubaram as muralhas de Jericó, eles ficaram por 6 dias marchando em silêncio. No 7º dia eles bradou. O que fez derrubar aquela muralha? Foi o brado ou foi a obediência? Tipo assim, uai, gente, mas como assim? 6 dias marchando, agora nós temos que gritar? Sabe? Então, assim, o Senhor, Ele muda e quando nós somos obedientes, Ele vem e Ele faz. Sabe? Se você está sensível, se você escuta a voz dele, fala, Mayra, agora você vai fazer isso. E você sabe que é o Senhor que está falando com você, você pega e faz do jeito que Ele está falando, pode ir tranquila, sabe? Então eu falo, porque é tão bom, eu falo isso, sabe? Eu sempre falo.
Tem gente que coloca uma dificuldade muito grande em ser cristão. Eu não vejo essa dificuldade. Joyce, eu não vejo, porque eu acho uma coisa assim, eu sou livre, eu não tenho nenhum vício que me prende, você entende? Porque tem gente que não consegue ficar sem um cigarro, sem uma droga, sem a bebida, eu sou livre. E a gente, quando que a gente entende que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, as outras coisas não importam. Sabe? Então, hoje, eu sou tão tranquila, eu ainda brinco assim, gente, quem me justifica é Deus. Eu odeio me envolver em confusões, sabe? Quando eu vejo que surgiu alguma coisa e o meu nome está ligado, eu gosto de ir direto na pessoa, sabe? Eu odeio conversinhas, odeio muita picuinha, eu não gosto, porque o inimigo, ele quer para trazer divisão, sabe? Então, assim, a gente tem que vigiar demais, né? Em tudo. É igual eu falo, a IBAN, o pastor Renato, ele sempre traz muito aí, né? Ensino. Pra você ver, a igreja ela tem toda uma estrutura. Muito grande. Então, hoje, agora ele tá. Tudo multiplica tudo. Isso é bom. Eu falei que eu tô até com... Você vai multiplicar o podcast? Colocar mais pessoas para fazer. Então, assim, eu achei muito interessante que eu falei com a menina assim, eu tô te convidando pro Café e Crescimento e eu te desafio a convidar outra. Eu vi até um vídeo seu também, você falando assim. Entendeu? Então, por quê? As pessoas têm que parar de deixar tudo só na mão do líder. Você também pode ser um instrumento na mão do Senhor, de falar do amor de Deus. Peraí, tem o Café e Crescimento. Olha, eles estão ali se reunindo, né? Porque o pastor Renato, ele gosta muito de modificar muitas coisas. Então, muitas coisas ele troca. Eu nunca vi gostar de troca nome e modifica isso. Mas eu acho que é obediência, sabe? Igual eu tô te falando sobre as muralhas. Uma hora você tem que ficar em silêncio, outra hora você tem que fazer. Então, assim, você vai mudando as estratégias na medida que o Espírito Santo vai te mostrando e as coisas vão crescendo. Porque eu acho que quando também as coisas ficam muito engessadas, acaba ficando chato. É igual por isso que eu tô te falando. Principalmente nós temos TDAH, tudo engessado, muito da mesma coisa, acaba ficando... Acho que não é à toa que eu amo personalizado. Porque tipo cada hora assim, é um personagem diferente. Diferente. Então, olha só pra você ver, o Café e Crescimento, agora o Renato colocou para rodar em todos os campos. Então, dia 28 agora vamos estar ali no Cidade Nova. Glória a Deus. Então, assim, onde que estará ali liderando, a Cláudia estará ali liderando, né? Cuidando ali. Então, assim, aí o Renato falou o que quer todos juntos. Então, assim, é uma união. Isso vai ser muito bom. Né? Já era bênção aí o Café e Crescimento, já levei um tempo, né, com a Miriam Matos, né, com a Ana Paula. Então, assim, mas hoje o Renato ainda colocou mais, tipo assim, vamos todo mundo abraçar a causa junto com elas. Vamos treinar, né? Vamos treinar, vamos fazer, né? Elas guerreiras, tá aí até agora, e vamos daqui para frente juntas. Sim. Porque eu creio que o Café e Crescimento é uma forma de nós mulheres nos unir, porque muitas vezes na igreja não temos tempo. Chegamos, rapidamente vamos embora. E o Café e Crescimento vai ali tratar sobre vários assuntos. Na Cláudia agora vai ser tratado sobre ansiedade e excesso de passado. Olha que bacana. Então, assim, vai ser muito legal, né? Então, o meu desafio é eu convido você e você convida a outra. Glória a Deus. Vai lá, sabe aquela amiga que não conhece Jesus, fala assim, olha, vamos ali, né? Vai ter um momento ali entre as mulheres, depois vai ter um café. Vamos lá aprender de Deus. Ali nós vamos bater papo, vamos brincar, vamos rir, sair um pouquinho, porque a vida da mulher é só dona de casa, é trabalho, é trabalho, é trabalho. Então vai ser muito bom, Joyce. Glória a Deus. Joyce, conta pra nós, assim, algo que... Jesus, com certeza, já fez várias coisas na sua vida, né? Sim, ixi. Um testemunho que o Senhor fez na sua vida. Eu sei de um, né? Mas eu quero... eu até falei assim, porque eu sei que esse testemunho seu vai edificar muitas pessoas. Sim, até o dia que você me chamou, né, pro café, pro IBAN Podcast... você falou sobre isso, né? E aproveitando aí, né, o Outubro Rosa, que é o outubro aí de cuidados, né, do câncer de mama, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esse milagre que aconteceu comigo. Eu, desde os meus 25 anos, apareceu 2 nódulos na minha mama,
e eu acompanho, né? A médica pediu para eu não tomar anticoncepcional, porque é hormônio, aumenta, e eu acompanho. Aí, quando foi, eu tinha 30 anos de idade, aí apareceu já um grau 3. Aí falou, agora você tem que fazer um acompanhamento, né, anual, é de 6 meses. Tá bom. Aí, nisso, eu engravidei da Helena e deixei de lado, né? Porque eu engravidei e tudo, a gente acaba esquecendo. Quando eu voltei, eu já estava aí com 6 nódulos na mama. E esses nódulos já tinham dado grau 4, né, na categoria de Hertz. E a médica falou, olha, vamos fazer biópsia, vamos fazer uma ressonância, e assim a gente fazendo. E eu fiz, e quando eu voltei nela, ela falou, olha, Joyce, nós temos que acompanhar. Não deu, né, maligno, mas nós temos que acompanhar. Tá bom? Tá bom. Só que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade muito grande de ir ao médico. E é onde que eu quero orientar, né, principalmente as mulheres aí, fazer o autoexame da mama. E eu fiquei por 2 anos, eu tinha que fazer um acompanhamento de 6 meses, eu fiquei 2 anos sem ir. E a minha mãe, que ela pega muito no meu pé nessa questão. E eu perdi 2 primas com 15 dias de diferença uma da outra, né? Nesse ano, no mês de fevereiro, por causa do câncer. Câncer de mama. E a minha mãe tá assim, Joyce, tem, né, mais de 2 anos que você não faz. E eu falei, não, mas que cabeça não. Ela falou, não, eu vou ligar. E minha mãe ligou e eu fui. Quando eu fui, eu fiz a mamografia, ela me xingou, a doutora Tássia me xingou, porque tinha muito tempo. Ela falou, nossa, aí cresceu e tudo, ó, que ela fez, né? Ela faz também o toque, né, gente, tudo. Aí o autoexame. E eu peguei e fiz o ultrassom. Quando eu peguei o resultado do ultrassom, tava lá, categoria 4 de Hertz, características de maligno. E eu peguei e falei assim, gente, será que eu tô com câncer, meu pai? E eu fiquei 2 dias mal, sabe? Eu fiquei chorosa e tudo. Só que aí, no segundo dia, eu no meu devocional orando, o Espírito Santo, ele veio e me abraçou mesmo, me consolou. E eu peguei e falei, olha, Senhor, se eu tiver com o câncer mesmo, se eu tiver igual minhas primas e tudo, a única coisa que eu quero é que o Senhor seja suficiente para mim, que eu não perca essa alegria que eu tenho. E eu fui para a doutora Tássia, mostrei, quando eu cheguei lá, ela falou assim, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, porque são 2 que estão nessa característica de maligno, provavelmente eles saíram desse que aumentou, né, que eu já fazia o tratamento dele, e nós vamos tirar os 3, né, por agulhamento, e nós vamos tirar os 3 da sua mama, e a gente tem que fazer uma biópsia dele. Aí eu falei com ela, doutora, eu tô com câncer, né, eu já falei de cara, ela falou, olha, Joyce, quando que é irregular, não circunscrito, vai falando os negócios lá, 77% é câncer. 23 não. A gente só sabe se é maligno, se é um câncer, depois que tira e faz a biópsia. A gente não pode fazer aquela biópsia que você já fez, a gente tem que tirar. Porque a característica dele é de um câncer, então a gente não pode deixar. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, então, né, vamos tirar. E ela brincou, na hora que eu cheguei, que ela viu meus exames, eu subi pro hospital lá sozinha, o Romero ficou no carro, que eu não podia subir. Certo. Aí ela falou, você quer que manda chamar alguém? A hora que ela viu, eu falei, não, doutora, pode falar comigo, tranquila. Eu ainda brinquei com ela, eu já li os exames aí, ainda falei com ela, eu fiquei 2 dias chorando por causa desse exame, mas o Espírito Santo já me acalmou. Ela olhou pra mim e falou, então assim, peguei e fiz a cirurgia, né, tirei os 3 nódulos, fiz o agulhamento para tirar ele todo, né, o agulhamento doeu muito mais que a cirurgia. Sério? Porque o agulhamento eu fiz e voltei pra casa e dormi pra ir no outro dia fazer cirurgia. Então assim, a gente fica com os ferros, né, enganchado nele. Então assim, na hora de fazer, um tava muito fundo, então doeu bastante, porque a anestesia é só superficial. E eu peguei e fiz, fui tranquila, foi super tranquilo, minha mãe me acompanhou. E a gente fica naquela, as pessoas ficam toda hora perguntando, e o resultado, o resultado? E eu super tranquila, super em paz. No entanto, a Miliane me mandou mensagem para ir trabalhar no encontro. Né? E eu falei, ô Miliane, eu não vou, porque eu vou fazer uma cirurgia, né? Eu vou estar operada, então eu não vou. Aí, quando foi à noite, o Espírito Santo falou assim, você não falou que está descansada em mim? Por que você está preocupada com a cirurgia? Você vai mandar mensagem para ela e vai. E eu peguei e falei, meu pai. Amiga do céu. Aí quando foi no outro dia à tarde, eu falei, ô Miliane, mandei uma mensagem pra ela. Aqui, se você não tiver arrumado ninguém, né, pra ir no meu lugar, eu quero ir. Falei com ela, eu quero ir. E ela falou assim, amém, já arrumei não, glória a Deus, né? Ficou toda feliz. E eu fui também pro encontro, né? Eu estava até com os pontos ainda na mama.
E fui tranquila, tranquila, sabendo que eu ainda falei assim, é igual quando que eles foram, o Sadraque e Mesaque ele foi julgado na fornalha, ele falou assim, olha, se eu for julgado, se eu for queimado, amém. Se eu não sair ileso disso aqui, glória a Deus. Então assim, para mim estava tudo tranquilo, que eu sabia que o Senhor era comigo. Então, assim, as pessoas estavam muito mais ansiosas com o resultado do que eu mesma. Porque você tinha descansado. Sim, totalmente. Porque eu falei, olha, independente, porque nós pensamos, porque a gente é crente, a gente serve um Deus poderoso, que a gente não vai passar por dificuldades, por enfermidades, e a gente passa. E muitas das vezes, porque a palavra de Deus fala assim, que tem doença é para a morte, mas tem doença que é para o nome do Senhor ser glorificado. Então a gente não sabe para que ela quer a doença na nossa vida. Então, assim, eu descansei totalmente no Senhor, e eu sempre falo no Senhor, que Ele não tirasse a minha alegria, sabe? Se eu tivesse aquilo, para me passar com alegria, para eu orientar as pessoas. Olha, eu fiquei 2 anos sem ir fazer um exame, sendo que eu poderia ter feito com 6 meses. Então, assim, quando que eu peguei o resultado da biópsia, que eu cheguei, eu nem abri. Né? Eu deixei para a médica abrir. Eu estava com minha mãe super ansiosa, tadinha, porque mãe fica preocupada com o filho. E quando que a médica, ela abriu, ela falou assim, aqui, você pode fazer um culto ao Senhor e agradecer, viu? Aí, porque tudo benigno, Joyce, tudo, e nós tiramos tudo. Só que você tem que fazer um acompanhamento, 6 meses, ainda falou comigo, a gente tem que tratar aí por 5 anos, né? Porque se em 5 anos não desenvolver nada, não aparecer mais nenhum que você tem, que eu ainda tenho 6, né? Aí se nenhum crescer, não mudar a forma dele, aí a gente libera. Então, assim, são coisas que o Senhor faz em nossas vidas, não por merecimento, mas por graça, sabe? Porque merecer a gente não merece, mas o Senhor, Ele... quando que a gente aprende a descansar, sabe? Eu, no entanto, Mayra, quando o Romero falava comigo assim, não, você vai ver. Não tem nada, Joyce, é tudo benigno. Eu falei, Romero, para, porque eu não queria colocar aquilo na minha cabeça e quando que eu abrisse um resultado desse maligno e eu ficasse frustrada com o Senhor. Eu queria, tipo assim, eu coloquei na minha mente, no meu coração, Jesus, independente do resultado que der, eu quero permanecer na tua presença com alegria, te adorando, independente do que eu vou passar, o Senhor é suficiente para mim. Porque muitas das vezes a gente lê, a gente prega, olha, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que qualquer coisa que nos falte, né, entende? A gente começa a questionar. Então, assim, o Senhor, ele tem que ser realmente suficiente para nós, para a gente conseguir passar. Então, assim, aproveitando o seu podcast, aproveitando o Outubro Rosa, mulherada, vamos cuidar, vamos fazer o autoexame. Eu comecei aí com 24 a 25 anos, né? Porque a gente tem uma mania de pensar que é depois dos 40 e não é. A gente tem que fazer esse cuidado, até câncer de mama em homens. Olha! A gente vê, tem câncer de mama em homens. Então, assim, a médica que me operou, muito boa, a mastologista, a doutora Tássia, ela sempre tem vários vídeos orientando, sabe, esse autocuidado. Olha pra você. Porque tem coisa, às vezes você pensa, eu não tenho nenhuma genética na minha família, não tem ninguém, mas dá em você. Então, assim, a gente pede ao Senhor que nos guarde e tudo, mas a gente tem que ter esse autocuidado, sabe? A gente tem que zelar pelo templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. A gente tem que, sim, o Senhor deixou os médicos aí pra gente ir neles, pra gente fazer os exames, sabe? Então, assim, eu oriento mesmo a todas a estar fazendo esse exame, a estar procurando um mastologista, o seu ginecologista também, geralmente ele olha. Igual eu falo, por isso que é importante você fazer o preventivo todo ano. Né? Então, assim, porque muitas vezes a mulher está aí na correria, Nova Serrana é uma cidade muito corrida. Ou pensa que não está sentindo nada. Não está sentindo nada e muitas vezes está doente. Porque, igual eu falo, o câncer, o dia que eu fui fazer também, eu fiz mama, né? E descobri que eu tô também com 1. Porém, ele tá 3, igual você falou, 3, um só, Então, aí a médica falou que de 6 em 6 meses eu tenho que estar indo. É porque o 3, ele pode passar, porque o 2 é totalmente benigno. Só que o 3, ele tá muito perto do 4. E o 5 é totalmente maligno. Então, assim, o 4 é onde você tem que ficar estudando dele, fazer uma biópsia. Então, você tem que ficar acompanhando, porque se pular pro 4, aí já vem uma biópsia. Porque antigamente a biópsia tirava a mama toda, era aquele corte, era uma cirurgia. Hoje não. Hoje você vai, guiado por um aparelho de ultrassom. Sabe, a tecnologia tá grande demais. Então você chega lá, dá um tiro, ali tira um pedacinho do nódulo,
sabe? E leva, e você sai do hospital na hora, do consultório. Então, assim, são coisas que antigamente as pessoas perdiam mesmo, era mutilada, igual essa cirurgia que eu fiz. Você nem vê, porque a médica, ela hoje em dia, eles poupam, porque eles tiram o mamilo, como se fosse uma cirurgia mesmo de mama, não é, sabe? E depois eles dão uns pontos ali que não dá nem pra ver. Antigamente eles mutilavam as mulheres, né? As mulheres perdiam mesmo a mama. Então hoje, às vezes, as mulheres têm medo por causa disso, mas a tecnologia, a medicina, ela avançou muito, sabe? Então, assim, a gente tem que se cuidar. Tem, e olha só pra você ver, eu tenho também muita dificuldade de ficar indo em médico. Eu também não gosto. Então, assim, mas preventivo eu tenho esse cuidado de todo ano tá fazendo ali o preventivo. Então, a gente tem que se cuidar. Então, quando falou comigo, né, que agora eu tenho que estar observando, minha oração é, Senhor, não cai uma folha da árvore se não for permissão do Senhor. Então, assim, tá repreendido todo o mal, porque a gente também não pode aceitar, né? Então, assim, mas que em nome de Jesus não vai ser nada. Porque ela perguntou assim, eu não sinto nada, nunca nem, não dá pra sentir, porque tá bem profundo, não dá nem pra sentir. Então ela falou que tanto pode ser que vai ficar do mesmo jeito, e é um só, em uma mama só. Então assim, mas agora é um cuidado, igual você tá falando aí, é um cuidado que eu tenho que ter de 6 em 6 meses. Então assim, precisa das mulheres ter esse cuidado. Porque, igual você fala, você passou por isso e sua oração é... Porque muitas vezes a pessoa é assim, ó... descobriu que está doente. Ou alguma coisa, o exame. Mas se chegar lá e der positivo... Ah, Deus, mas por quê? Mas por quê? Gente, então, somos sujeitos. Não temos um corpo glorificado. Então, eu creio que não cai nada, senão uma permissão de Deus, tudo é permissão de Deus. Ah, Mayra, mas então Deus traz coisa ruim? Não, é porque nós somos sujeitos. Sim. Não temos um corpo glorificado, mas teremos um corpo glorificado, né, amiga? Em nome de Jesus, isso assim eu creio. Então, eu falo que a esperança do cristão é saber que isso aqui é passageiro. Como diz o pastor, nós somos peregrinos. Então, tipo assim, todos os dias, falar do amor de Deus. Eu não sei se você viu um documentário. Depois vai lá aí no meu Instagram, vai lá também no YouTube, procura lá, Voz que Clama no Sertão. Sim, tá sendo passado. Hoje nós vamos passar no nosso PG, né? Vai, lindo! Aí você vê o irmão Cícero pregando, gritando, falando do amor de Deus, né, para as pessoas, mandando a pessoa, e ele falou que hoje em dia as pessoas estão pregando muito amor e estão esquecendo de pregar a cruz, a renúncia. Então isso é muito interessante, muito interessante. Então, nós temos que estar falando do amor de Deus, estar conscientizando as pessoas, contando o que Deus faz. Hoje mesmo eu tive uma experiência, eu estava com uma pessoa, né, e assim, toda animada, falando, né, de Jesus, porque eu amo Jesus, né, eu amo o Espírito Santo, todas as manhãs eu dou bom dia, né, para Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Então assim, e eu falando aí, de repente, eu falei com ela, olha, ora, pede a Deus, né, e tudo. Ela falou assim, como que eu vou pedir uma pessoa, algo que eu não creio? Para mim ele não faz sentido. E aquilo assim veio como uma punhalada, sabe? Aí eu peguei e falei, olha, a palavra do Senhor fala assim, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Se você não vai saber quem Ele é, se você nunca provou dele. Então, assim, tem experiência. Você não acredita porque você nunca experimentou. Porque o dia que você experimentar, eu tenho certeza que você vai ficar igual eu, boba. E, sabe? Eu ainda comecei até a chorar na hora. Falei assim, boba, porque o Senhor, Ele nos abraça, Ele nos ama, Ele traz paz, sabe? Aí ela ficou assim, me olhando, e eu falei com o Senhor, que eu saí de lá, falei, Senhor, ministra a tua palavra, Espírito Santo, fala com ela ali, sabe? Porque a gente tem que fazer a diferença, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Então, assim, se esse homem aí, né, o Cícero, tá gritando, tá falando, é porque o Senhor alcançou ele de tal forma que ele não se envergonha do Evangelho, ele não envergonha de Jesus, ele sabe, quem é esse Deus, ele entendeu a mensagem da cruz e ele sabe que para a gente ter salvação, a gente precisa passar pela cruz. Nós precisamos tomar a nossa cruz, morrer, né, o nosso velho homem, nascer novamente e também negar a nós mesmos. São coisas assim que a gente tem hora que a gente quer fazer, mas a gente falou, opa, pela obra, pelo reino, eu não vou fazer. Eu vou, igual, jejuar, então eu tô negando a mim mesma, que eu queria comer, entende? Eu tenho uma festa, mas eu vou pregar, eu vou dar um CTM, uma escola bíblica, eu não vou nessa festa porque eu tenho que estar aqui estudando. Então, são coisas que a gente nega as nossas vontades,
sabe? Então, eu acho que nós, como igreja, porque a igreja, ela tem que realmente transformar o mundo, sabe? A gente tem que fazer a diferença, porque às vezes as pessoas têm criticado muito a igreja, porque a igreja tem, não tem feito o papel dela, sabe? Ser unida, unânimes ali, não tem deixado o Espírito Santo tomar, sabe, conta mesmo, porque a gente vê Pedro ali em Atos 2, quando ele, o dia de, não, o Pentecoste, ali, a gente vê que Pedro era uma pessoa explosiva, sabe? Era uma pessoa assim que qualquer coisa explodia. E a partir do revestimento de poder que ele recebeu ali, Pedro ele foi transformado, sabe? A gente vê a transformação de Saulo para Paulo, a transformação, né? Ele sabia quem era Jesus, mas ele não tinha experimentado desse amor de Jesus, ele não tinha conhecido. Então a gente, como igreja, tem que fazer as pessoas conhecer quem é esse Jesus com o amor, porque às vezes a gente fala com tanto peso, ai, ser crente é difícil, mas ai, ser crente é isso. Não é. Ser crente é maravilhoso. Ser crente, ser cristão, servir a esse Deus, não existe nada melhor, porque, como eu falei, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e o amor dele, ele nos alcança de tal forma que a gente fica constrangido. É igual eu sempre falo, que quando conhecemos a Cristo, quando temos intimidade, todos os dias queremos ser melhor. Eu muitas vezes tem hora que quando as minhas meninas tá assim, tem hora que eu iro, sabe? Depois eu levo ela para a escolinha, aí eu vou para academia, aí eu fico pensando assim, oh Deus, eu não queria ter estressado. Jesus me ajuda a ser melhor. Me dá mansidão, me dá domínio próprio. Aí elas vai lá e me enfesa. Filho tem esse poder. Jesus, eu tava ali, Senhor, numa unção, Senhor, orando. Aí vem o menino Jesus e me descontrola toda. Por isso que eu falo que a salvação não está na nossa mão. Porque, tipo assim, imagina se a salvação estivesse nas nossas mãos. Seria assim, se hoje você está bem com seu marido, você vai pro céu. Se hoje você está ruim com seu marido, você vai pro inferno. Ainda bem que quem comprou, quem pagou um outro preço foi Jesus, né? Uma vez, né? Aí a pessoa pode falar assim, ai, mas então se é assim, então eu posso ir pro mundo, eu posso ir fazer as coisas, eu posso aprontar, já mostra que você não é o escolhido. Porque o que revela o salvo é os frutos, né? Porque o escolhido, ele entende que, nossa, ô Jesus, que vergonha, eu preciso ser melhor. O não, ele fala assim, então eu posso fazer, porque já que eu já sou salva mesmo. É porque as pessoas confundem liberdade com libertinagem, sabe? Então, assim, as pessoas têm confundido muito isso. E as pessoas acham que Deus é só amor. Você entende? Ele já veio em amor, em forma de Jesus, ele pagou, mas ele vai vir em justiça, sabe? E a gente tem que ter esse temor, não medo. O temor do Senhor, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, o meu pastor não está vendo, o meu líder não está vendo, mas quem não precisava estar vendo que é Deus, sabe? Às vezes a gente esconde das pessoas, mas quem a gente precisava, vamos supor assim nos casos, esconder é Deus, porque é Ele quem vai nos julgar, sabe? Então assim, a gente tem que entender isso e todos os dias, igual você fala aí, questão dos filhos, né? O arrepender. E o Senhor todo dia ali, ó, você vai falando, uma hora... Você vê que o Senhor te transformou, você nem viu, porque todos os dias você estava querendo, desejando por aquilo, sabe? Eu falo que o arrependimento, ele tem que, quando que a gente vê que a gente pecou, que a gente fez algo, aquilo tem que nos doer, porque quando nos dói, a gente vai mudando, sabe? É igual a questão de quando que eu dançava, eu chorava, sabe? Eu não tinha coragem de conversar com Deus, porque eu sabia que era algo que eu falava assim, eu não quero mais fazer, eu ia lá e fazia. Então, a partir do momento que eu me posicionei, que o Senhor me mostrou naquele encontro, e eu falei, nunca mais. Sabe? Porque me doeu e eu arrependi. Porque às vezes a gente só tem um remorso. A gente não tem um arrependimento. Então, a primeira palavra que tem na Bíblia não é graça, é arrependimento. Arrependei-vos. Então, nós devemos arrepender todos os dias, sabe? Todos os dias de quem nós somos. Né? A gente tem que entender que nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas o Senhor, com o seu amor incondicional, Ele nos ama, Ele nos usa, né? E Ele está em nós e através de nós somos, né, canal aí para levar bênção, palavras para as pessoas. É o que nos traz esperança. Igual esse dia eu estava assim, o povo crente fala meio diferente, que a gente fala assim, glória a Deus, Deus abençoa, varão, varoa. Até uma criança falou assim,
mas vocês falam muito esquisito. Aí eu falei, é gíria cristã. É gíria cristã. Vai falar mano, né? Então é gíria cristã. Então eu falo assim que todos os dias, eu peço ao Senhor, Senhor, me dê amor pelas almas. Senhor, que o meu canal no Instagram possa alcançar famílias. Sabe por quê? Eu sou grata. Mesmo com as minhas falhas, eu não gosto de... Eu não sou perfeita, eu tenho muito, mas eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, me ajuda a ser melhor. As pessoas até falam assim, ai, a Mayra agora está fazendo, né? Porque agora a Mayra está na frente aqui das câmeras, mas a Mayra sempre fez nos bastidores, só que a Mayra agora está à vista. Mas a Mayra é isso aqui, amadureci muito e tenho que amadurecer mais. Hoje em dia eu sou uma mulher tratada e medicada. Hoje, depois que eu descobri o meu diagnóstico, muita coisa... O meu relacionamento com o Renato melhorou, a minha casa melhorou. Hoje em dia o meu diálogo melhorou. Hoje eu paro e penso para falar. Eu não pensava para falar. Então, hoje não, hoje eu consigo parar e respirar. E eu acho que com isso, com a questão do medicamento, questão das coisas, até você deixar de ser dominado pelo Espírito Santo é mais fácil. Sabe? Porque assim, quando que a gente tem, o nosso físico já tem esse aceleramento. E a gente não consegue nem parar para ouvir o Espírito Santo. Não. Nem para orar, né? A pastora estava pregando, a minha mente já estava andando, vagando, a minha mente estava vagando pelo mundo. Eu falei, gente, eu tenho que concentrar aqui. Aí minha mente vagava. Então é uma das coisas que vamos ainda falar muito sobre TDAH, doença mental, doença... Porque existe, porque tem pegado muitas pessoas, tá? Sim. Muitas prejudicadas. Hoje em dia, atividade física é muito bom também. Hoje, sabe o que eu coloquei? Eu falei, atividade física para mim, vira e mexe, eu gravo lá na academia. Atividade física para mim não é uma opção, não é tipo assim, eu não tenho escolha, eu tenho que estar. E você acredita que eu adoro? Eu já não gosto, gosto. Aquilo ali para mim é um Mas tédio. é porque eu não gosto da musculação que você faz. Eu gosto de funcional, espina, essas coisas mais digitadas. É. Eu sou uma pessoa muito acelerada, não parece aqui, eu quietinha aqui, porque... mas eu sou muito acelerada. Sabe, eu sou ligada aí no 360, eu gosto das coisas rápidas. Então, assim, eu descobri nessas aulas, porque eu subi umas 2 vezes para a musculação lá na academia, odiei, falei, nunca mais volto nisso. E de repente eu fiz o spinning e fiz o funcional, e cada hora é um exercício diferente, só com pessoas diferentes, então é muita gente, e aquilo eu agradei, sabe? Então, assim, eu vou com prazer. Esses dias eu fiquei um pouquinho afastada por causa da coluna, tive que fazer fisioterapia, a gente velha é assim, mas eu adoro, sabe? Então, assim, e eu acho que é algo que nos ajuda a manter o foco durante o dia. Tipo assim, eu tô igual, todo dia eu já levo as meninas e já vou. Então, tipo assim, eu coloquei na cabeça, eu não faço tudo que amo, se eu fazer isso tudo que amo, pra que eu queria o céu? Você tá entendendo? Se é tudo, pra que eu quero o céu? Então a gente não faz tudo o que ama. A gente tem que todos os dias se renunciar à carne, buscar a Deus. Então assim, gente, olha, eu creio que aqui foi uma entrevista. Já passou, tá vendo, passou amiga? Rápido. Nossa, bem que você falou. Ou passa rápido. Então, assim, eu creio. É verdade, que... mas já levantou a mão, já tem uns 5 minutos. Já levantaram ali a mão, parou. Mas, assim, é tão gostoso a gente falar de Jesus, é muito bom. Trocar aqui experiência. Então, assim, eu falo assim, quando eu convido, eu falo, vamos ali tomar um cafezinho comigo, isso é gravado. Então, isso aqui é um bate-papo onde que a gente fala do amor de Deus de uma forma simples, mas bem esclarecedora. Glória a Deus. Ô Joyce, agora nós vamos para o nosso papo rápido, né? Então, assim, muito feliz, viu, pela sua participação. Foi bênção demais. Trouxe aí muitos assuntos, falando sobre o encontro, sobre a cura, sobre o TDAH, né, sobre a importância de se cuidar. Então, muita coisa tivemos aqui hoje nesse bate-papo. Os TDAH, é muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. Aqui nós conseguimos falar de várias coisas ao mesmo tempo. E eu creio que você vai dar para pegar aí muita informação. Coisa. Quem era a Joyce? Quem é a Joyce? Hoje. Olha, a Joyce hoje, eu ainda brinco, eu aprendi isso no IBAN Restauração, né? A filha amada de Deus. Filha amada. Mas a Joyce é uma serva. Eu entendi que o papel meu aqui na Terra, o propósito que o Senhor me colocou aqui foi para servir. Servir a Ele e aos irmãos. Deus
Eu até vi vários podcasts, você pergunta isso, eu falei, gente, na hora que a Mayra me perguntar quem é Deus, porque são tantas qualidades nesse Deus, mas Ele é o pastor do meu coração. Família. Família é minha base, meu porto seguro, é quem eu encontro paz, alegria ali. Não vejo a minha vida sem eles, porque o casamento, filhos são um dádiva do Senhor. Igreja. Igreja é meu suporte, é onde eu cresço, onde eu obtenho o crescimento e é onde que o Senhor trata as minhas mazelas. Porque eu sou de um jeito, o outro irmão é de outro é de outro. Então, na igreja, eu entendo que eu cresço como serva e como pessoa. Porque o Senhor, Ele me molda, né, de acordo com os irmãos também ali. É um moldando o outro, a gente é um crescendo com o outro, sabe? Tem hora que eu olho para a igreja, para a IBAN, né, essa igreja que eu amo muito, né, eu vejo o zelo do pastor. Eu sempre, quando eu vou dar avisos, né, na congregar lá em Perdigão ou aqui, eu sempre falo isso, que o nosso pastor, ele zela muito por esse crescimento da igreja, sabe, na palavra, no conhecimento, sabe, no conhecimento de Deus, porque lá em Oséias fala que os sacrifícios, o conhecimento de Deus era muito melhor que o sacrifício, que a gente sabe que antigamente tinha um sacrifício. Então, conhecer a esse Deus extraordinário é maravilhoso, e aqui eu tenho experimentado, né, provado o amor dele através dos irmãos. Quem é o pastor Renato para você? É uma pessoa que me inspira muito. Eu até mandei uma mensagem para ele no dia que ele pregou sobre o Espírito Santo. Foi até no dia que eu voltei do encontro, né, que eu estava na liderança, e ele falou, olha, há um tempo eu fiquei na teologia ali, levei a igreja numa linha, e eu fui num congresso de pastores, e o Senhor tratou comigo, e eu falei, pastor, eu me inspiro no Senhor pela sua humildade, sabe, de ir à frente da igreja, reconhecer não que errou, sabe, porque hora nenhuma ele errou, ele tentou, é igual a gente como mãe, como pai, a gente sempre quer o melhor. O melhor. Mas, olha, esse caminho que nós estamos tratando é bom, mas se a gente alinhar com esse aqui, vai ficar melhor ainda, sabe? Porque o que vai nos ajudar a passar pela grande tribulação, por esses fins dos tempos que a gente vê que está próximo, é o Espírito Santo, sabe? Então, assim, ele tem pregado muito sobre isso, sobre essa unção dobrada, sobre a humildade, como ele falou sobre Eliseu, né, da humildade, de ser humilde. Então, é uma pessoa que eu inspiro muito, eu conheci ele há algum tempo já, né, eu era tesoureira de outra igreja, da IBAN, né, também, né, Cristo Vive, Igreja Batista Cristo Vive, e o pastor Renato já fazia programa na 96.1, e todas as congregações ajudavam, né, financeiramente, e ele sempre ia buscar essas ofertas, né, das ajudas, e a gente sempre conversava, nem que seja um pouquinho. Então, assim, é uma pessoa que eu vejo que o Senhor, ele levantou realmente para fazer a diferença, não somente em Nova Serrana, mas aí em Minas, né, com os PGs, ele tem trabalhado muito na nossa vida, porque eu vejo que o pequeno grupo é algo transformador, porque toda a vida, como eu falei, eu sempre fui crente, sempre frequentei a igreja, mas o PG, o pequeno grupo, a comunhão com os irmãos, o compartilhar da palavra, o mastigar ali, as respostas às perguntas, aquilo me fez crescer, sabe? Verdade. Aquilo me fez ser transformada. Eu preciso muito de transformação, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Renato. Amém. Agora você vai olhar para a câmera e vai deixar aí um conselho, né, para alguém, para as pessoas que estão vendo. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por Ele ter me alcançado, por Ele ter vindo ao meu encontro, né, e derramado esse amor grande na minha vida. Agradeço a Mayra, né, pela oportunidade. Eu não imaginei que seria bom, né, que passaria tão rápido. Achei que seria mais pesado, mas foi um papo muito gostoso, porque falar de Deus é muito bom. Mas seja onde que for, no seu, né, celular aí, que o Senhor, Ele te ama, né, e não existe lugar melhor para estar do que na presença dEle. E se Ele te levou a assistir esse podcast, é porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer que você, né, sirva a Ele e aos irmãos, né, que você se deixe ser amado por esse Deus. E deixar reforçando aí para as mulheres, né, nesse outubro rosa aí, né, que tenham cuidado, esse autocuidado, que
que se cuidem, que se amem, que amem as suas famílias, né? E que vocês possam entender que o maior e o melhor ministério que nós temos é a nossa família. Então, se a gente está bem, automaticamente a gente vai cuidar bem da nossa família. Amém? Amém. Deus abençoe, minha linda. Amém. Graça e paz, tá? Paz. Foi muito edificante, fui muito edificada com o seu testemunho, do amor de Deus. Então, você vê, é um papo muito rápido, gostoso. Então, eu creio que quando as coisas é de Deus, ela flui e se torna assim, a gente até esquece que tem câmera, né? Então, seria mais difícil. Então, assim, gente, quando eu convidar vocês, não precisa ficar, ai, Mayra, não, gente, estamos aqui no papo, olha, que trem mais bom. Então, assim, obrigado pela participação aí, você que viu até aqui no final, continue aí vendo, segue aí o nosso Instagram, Transbordando o Amor de Cristo, todos os dias eu publico lá conteúdos que edificam, eu faço também ali os stories, então falando um pouquinho do meu dia a dia, deixando aí testemunho de vários irmãos em Cristo. Deus abençoe a sua vida, segue lá também o YouTube IBAM.Nações, tem vários vídeos lá de pregação que vai edificar a sua vida, também do IBAM Podcast, tudo lá no canal, no YouTube da IBAM.Nações. Obrigada, Deus abençoa, até o nosso próximo IBAM Podcast. Deus abençoa, até o próximo. Se inscreva no canal, deixe seu sininho, deixe seu like.